Muito obrigado uma vez mais pela oportunidade do trabalho. Essa casa faz parte da minha existência, essa casa faz parte da minha vida, essa casa faz parte daquilo que eu sou e daquilo que eu faço hoje. O pouco que eu sei, eu devo muito a essa casa, às pessoas que constituíram e ainda constituem o corpo de diretivo e de trabalho, à espiritualidade que aqui se encontra e aos amigos que formamos nessa caminhada. E é para mim um privilégio poder retornar aqui sempre que tenho a oportunidade, para que nós possamos juntos olharmos aos ensinamentos do Cristo e retirarmos dele aquilo que nós precisamos para cada um de nós em nossa jornada. Em nossa jornada, nós passamos muito tempo das nossas vidas procurando a felicidade perfeita, a situação perfeita, as circunstâncias perfeitas, para que nós possamos desfrutar desta existência de uma felicidade quase que constante. Muitas vezes ainda deslocados ou até desorientados por informações que nos chegam da própria sociedade, das cobranças que nós sofremos, nós pensamos que nós podemos ter uma vida perfeita. A foto que nós temos aqui representa, então, essa busca da perfeição, da felicidade constante. A harmonia das cores, as águas tranquilas que envolvem a todos, a pureza do ambiente, nenhum distúrbio, nenhuma confusão, nenhuma coisa fora do lugar nesse cenário, como se isso fosse possível e constante na nossa existência. Nós não podemos nos esquecer nunca, jamais, de que somos espíritos imperfeitos a caminho da evolução, vivendo num planeta e numa sociedade ainda imperfeita. Espíritos imperfeitos vivendo num mundo imperfeito não podem ter nunca, jamais, uma vida perfeita. Essa equação não fecha, essa equação não cabe, ainda. Porque no processo que estamos da evolução e do mundo de regeneração batendo às nossas portas, em breve chegará o dia em que nós poderemos desfrutar dessa felicidade, se não perfeita e total, pelo menos relativa, dado aos valores e aos empreendimentos que faremos e faremos hoje em torno de nós mesmos. Os sofrimentos, como nós os temos, são apenas encargos que desfrutamos ou que passamos, para que possamos, de alguma maneira, corrigirmos os nossos próprios caminhos. Antes de nós entrarmos na palestra em si, é importante nós nos diferenciarmos a respeito de dor e sofrimento. Porque dor e sofrimento são duas coisas distintas. E nada melhor do que a sabedoria de Joana de Ângeles para nos explicar o que é cada um e nos diferenciar dos dois. A dor, segundo Joana de Ângeles, e isso nós podemos encontrar em pelo menos duas passagens dos seus livros, nos diz que a dor possui uma função específica e extraordinária, auxiliar o progresso da criatura humana. E essa passagem está em Desperte e Seja Feliz. Diz ainda que as dores chegam aos corações não em caráter punitivo. Não tem caráter punitivo. Antes, constituem técnicas de educação, de que o pai amoroso se utiliza para convocar o filho rebelde à reparação dos próprios erros. O que seria, então, o sofrimento? O sofrimento, de acordo com Joana, e isso está no livro Plenitude, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se detém nas sensações, as almas que ainda se detêm nas sensações. O sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se antes uma eleição de cada criatura. A dor é o mecanismo divino que nós recebemos para nos dizer alguma coisa está errada. O sofrimento é o que nós fazemos desta dor e desse chamamento. Dor não é a mesma coisa que sofrimento. Dor é o mecanismo que nos mostra que alguma coisa não está bem. Sofrimento é o que nós fazemos desse chamamento.
Como nós encaramos isso, como nós vimos essas situações, é o que nos muda a forma de nós entendermos isso. Todos nós passamos por algumas dificuldades ou por alguns tipos de dores na nossa vida. Quando nós temos algum problema médico, algum problema físico, as dores nos alertam de que alguma coisa não vai bem com o nosso corpo físico. E aí, então, nós procuramos as medicações ou as mudanças de comportamento, de alimentações que vão curar e vão aliviar a nossa dor. Mas, se nós não queremos fazer nada para que essa dor vá embora, então nós ficamos com aquela dor constante e reclamando a respeito dos nossos problemas. Aí, então, vem o sofrimento, porque nós não encaramos a dor como uma oportunidade de mudança. Nós passamos a reclamar da dor como se ela fosse uma punição, como se ela fosse alguma coisa negativa para todos nós. O sofrimento é o que nós fazemos da nossa dor. Porque o Pai, amoroso como é, puro como é, justiça divina e perfeita como é, não pode querer aos seus filhos o sofrimento constante. O sofrimento é uma escolha nossa, é uma coisa que nós escolhemos para nós mesmos. Já que nós conseguimos entender isso, por que que nós sofremos? Por que que essas dores são trazidas para nós e como nós podemos fazê-las para as evitar? E aí no Evangelho nós vamos encontrar, dentro do capítulo, no capítulo 5, causa e a justiça das aflições. E aqui eu deixo uma pergunta para que a gente possa refletir. O homem pode desfrutar na terra de uma felicidade completa? Como será que nós podemos enxergar isso? Primeiro, vamos buscar as causas das nossas aflições atuais. E eu particularmente não gosto muito da palavra aflição, mas como é o que está no Evangelho, eu trouxe dessa forma. Eu prefiro a palavra desafios, eu prefiro a palavra desenvoltura até em alguns momentos. Causa e justiça dos nossos desafios. As causas atuais podem ser originadas nesta própria existência e normalmente resultado da inveja e do ciúme, ou do orgulho e do egoísmo. Essa é uma das causas dos nossos desafios ou das nossas dores. Escolhas equivocadas que nós fizemos em algum momento em que, na frente, as consequências aparecerão para nós. E isso pode ter sido causado dentro da nossa própria existência, dentro da vida que nós temos hoje. A outra causa que pode ser ligada são as causas anteriores, originadas em outras existências, que porventura, agora nós estamos prontos e preparados para colher as consequências dessas coisas. É muito importante que nós tenhamos claro que o Pai, como justiça perfeita, como sabedoria perfeita, não coloca em nossos ombros uma carga maior do que nós tenhamos a capacidade de suportar e carregar. Se passamos por uma situação que podemos dizer que seja mais complexa, que seja mais delicada neste momento, deveríamos nos alegrar e nos até orgulhar, porque isso quer dizer que nós estamos prontos a encarar o desafio que se coloca à nossa frente. Nós encontramos, inclusive, na obra de André Luiz, principalmente no livro Ação e Reação, débitos e situações que são colocadas, digamos assim, em suspenso por centenas e centenas de anos, por muitas e muitas encarnações, até que nós estejamos prontos e aptos a enfrentá-la e a colher os desafios e as consequências daquelas nossas escolhas. Atos que foram tenebrosos em nossas encarnações anteriores nos serão trazidos única e exclusivamente quando nós conseguirmos estarmos prontos para enfrentá-los. Ainda outro dia eu escutava uma palestra do Haroldo em que ele mencionava, numa passagem do livro Nosso Lar, quando a mãe de Lisíades e o esposo passam a ter regressões de memória espontânea. E aí, então, os dois se consultam com Clarencio e tudo mais, e Clarencio fala, não, se vocês já estão tendo essas regressões espontâneas, talvez vocês já estejam prontos para que possam relembrar de existências anteriores e tudo mais. Aí vão no departamento de auxílio, lá no Ministério do Auxílio, e então os técnicos especializados primeiro imprimem a história das últimas 2 encarnações deles para que eles leiam. Então, primeiro eles se preparam para ler.
Aí eles leem, ficam assim meio que, né, receosos, puxa, será que é isso mesmo, tal? Estão preparados? Então agora nós vamos passar pela relembrança, onde vocês vão relembrar e reviver aqueles momentos, inclusive com as emoções sentidas naquela época. E aí então eles passam pela regressão de memória das 2 últimas encarnações. Tão pronto eles saíram daquela experiência, tiraram 1 semana de licença. Ficaram em casa para refletir sobre o que tinham acabado de ver. Quando acabou a licença, voltaram a Clarence e disseram, nós queremos reencarnar agora. Tamanho o impacto daquilo na cabeça deles. Essas são criaturas, digamos assim, que já estão em nosso lar, que já passaram por isso, né? Então eles começam a estar, digamos assim, mais preparados para enfrentarem esses desafios, para enfrentarem as consequências das suas escolhas. Se eu tenho vergonha daquilo que eu fazia há 10 anos atrás, eu não quero nem lembrar o que eu fazia há 1 encarnação atrás. Deixa isso quieto. Por enquanto. Agora, o outro ponto muito importante, né? E nós, espíritas, brasileiro adora sofrer, né? Adora dizer que está cheio de problemas e tudo mais. Aliás, é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais adiante. E segundo, que brasileiro espírita gosta de sofrer e diz que tudo é karma. E, na verdade, será que é mesmo? Será que tudo aquilo que nós temos na nossa vida é um sofrimento, é um karma e assim por diante? Será que tudo aquilo que nós passamos e temos na nossa existência é apenas uma consequência dos nossos equívocos? Nós também não podemos esquecer que muitos dos desafios que nós temos na nossa vida são os desígnios de Deus, que são as oportunidades de nós provarmos os nossos valores morais. Nem tudo que nós sofremos é punição. Nem tudo que nós passamos é consequência dos nossos atos ou dos nossos erros. Mas a gente adora dizer, não, porque a minha vida é um sofrimento, porque tudo acontece comigo, porque todos os meus karmas vieram todos de uma vez e assim por diante, e a gente gosta de valorizar o nosso sofrimento. Né? O aspecto psicológico nos pede que a gente tenha assim, algum tipo de desculpa para que as pessoas nos embalem, nos acolham, né? Sintam pena de nós. Isso faz bem para o nosso ego e assim por diante. Então a gente tem mania de potencializar esses sofrimentos. Agora, se nós pedimos e necessitamos desenvolver a paciência, nós precisamos de situações que nos desenvolvam a paciência. Um chefe chato. Aliás, isso é regra para todo mundo, né? Todos nós temos essa característica para desenvolver a paciência. Chefe chato. Marido não. Marido é karma mesmo. Marido é karma mesmo. Esposa não, esposa é bênção. Mas marido é karma. Mas marido é karma. Então nós somos convidados, nós somos expostos a situações na nossa vida que vão nos ajudar a provar e a desenvolver os nossos valores morais. Porque vamos imaginar o seguinte, eu já disse isso aqui uma vez, e se eu me torno repetitivo eu peço desculpas, mas vamos imaginar que todos nós, quando nós desencarnarmos, nós vamos para uma colônia. Para nosso lar, por exemplo, ou qualquer uma outra que a gente possa ser acolhido. Numa colônia espiritual, nós vamos estar com pessoas que nos querem, que estão nos esperando, com pessoas com as quais nós nos afinamos, nós nos damos bem, com situações em que nós já vamos ter oportunidades de trabalho, de desenvolvimento e do estudo, de acordo com aquilo que a gente gosta, daquilo que a gente se sente bem. Nós já vamos ter moradia, não necessitamos de dinheiro, não precisa de carro, porque se a gente não consegue fazer a volitação, tem lá os aérobus que nos levam de um lado para o outro, não precisa de driver's license, não precisa de green card, nem de cidadania, nada dessas coisas. Então, nós não temos esses percalços, né, da nossa vida material. Se nós não temos esses percalços da vida material e nós estamos na espiritualidade, como é que nós vamos praticar tolerância, resignação, aceitação, perdão, se nós não somos desafiados?
Em situações muito cômodas, muito tranquilas, em que nós não somos tirados da nossa zona de conforto, nós não somos desafiados. Eu não posso provar a minha paciência, a minha resignação, a minha capacidade de perdão, se eu não sou exposto a essas situações. Então Deus nos traz em nossas existências, em nossas vidas, situações, desafios, em que nós somos convidados a provar se nós já estamos aptos naquele valor moral e se principalmente nós conseguimos praticar aquele valor moral. Então essa é outra causa, digamos assim, das nossas aflições, dos nossos desafios. Nem tudo o que nós vivemos é karma. Nem tudo que nós vivemos é consequência dos nossos equívocos do passado. É que a gente gosta de valorizar. Para que dizer que o nosso sofrimento, que nós estamos pagando tudo de uma vez, mentira, a gente não vai pagar tudo de uma vez. Se a gente desse uma olhada na nossa saldo do cartão de crédito lá, espiritualidade, a gente teria um infarte. Que não dá para pagar assim, mesmo que a gente faça planos naquelas consolidations que tem aqui, que a gente manda todos os cartões de crédito juntos, não dá para pagar. Nós não estamos preparados para isso. Dentro desses desafios, que são os desígnios de Deus, esses desafios que a gente vai provar os nossos valores morais, se nós conseguimos despertar e praticar esses valores, além de nós provarmos que nós temos capacidade, nós começamos a abater os nossos débitos anteriores. Porque conforme nos ensinou Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Se nós conseguimos colocar esse sentimento nobre em ação, em movimento, nós não precisamos necessariamente colher as consequências dos nossos equívocos na sua intensidade e na sua totalidade, da mesma forma que nós causamos. Porque à medida em que nós vamos aprendendo a desenvolver o amor e colocar ele em ação, em movimento na nossa existência, ajudando outras pessoas, seja da maneira como for, nós vamos diminuindo a carga dos juros das nossas dívidas. Nós vamos diminuindo o impacto dessas consequências na nossa jornada. Também nas obras de André Luiz, nós vamos encontrar diversos exemplos de almas, de criaturas que vieram para uma existência com uma certa carga de compromissos, mas que esses compromissos foram anulados ou foram diminuídos em função das suas ações no bem, nas ações desinteressadas no bem. Porque não adianta a gente começar a fazer conta, isso aqui, eu dei uma cesta básica, eu paguei esse negócio, eu ajudei essa pessoa, eu protegi aquele e tal, vai fazendo a sua contabilidade para quando chegar lá na espiritualidade, falar, olha, eu ajudei todo esse monte de gente aqui, mas você ajudou com interesse. Ajudar com interesse não conta. Ajudar com interesse não vale. Tem que ajudar desinteressadamente. Sem fazer menção e sem fazer conta daquilo que nós já fizemos. Porque quem faz isso está mais preocupado com o nosso ego e a nossa satisfação do orgulho do que com o interesse de ajudar. Quando nós fazemos dessa maneira, nós não estamos colaborando para que essas aflições e essas dores diminuam em nossa existência. Agora, essa pergunta que fica, o homem pode desfrutar na terra de uma felicidade completa? Na verdade, essa é a pergunta 920 do Livro dos Espíritos. E a resposta, sim, ela é claríssima, cristalina. Não. Não. O homem pode desfrutar da terra de uma felicidade completa? Não. Mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Depende da nossa perspectiva, da nossa escolha e como é que nós encaramos a nossa existência. Admir Serrano, que é um trabalhador, companheiro nosso aqui do Movimento Espírita, aqui de Miami, trabalhador lá do Bezerra de Menezes, ele lançou um livro há um pouco tempo atrás chamado Os que Voltaram para Contar,
que é um livro que eu recomendo, inclusive, fala a respeito das experiências de quase morte. Admir é um pesquisador nessa área, e ele traz, além de relatos de pessoas que passaram por isso, traz também análises científicas dos processos, como é que isso acontece. Então, ele tanto vê o lado científico do fato em si, quanto o lado espiritual daqueles que passaram por isso. E na introdução desse livro, Admir tem uma frase que eu achei assim fantástico. Muitos dos nossos equívocos têm origem em nosso afã de aproveitar ao máximo a vida material. Porque nós fazemos todas as nossas escolhas e todas as nossas decisões baseados nos interesses materiais que nós temos para aquele momento. Por crer que a vida material, acaba quando nós deixamos de existir. É preciso urgentemente saber e distinguir que o que acaba para nós é a existência terrena, não a nossa vida. Então nós fazemos grande parte das nossas escolhas equivocadas estão embasados no conceito também equivocado de que esta é a nossa única existência e de que a vida material é a única que nós vamos tirar proveito. Nós esquecemos, nós não vivemos como espíritos imortais que somos. Nós vivemos como se fôssemos seres terrenos que tivéssemos uma alma. Quando a verdade é exatamente o oposto. Nós somos espíritos imortais que temporariamente desfrutamos de uma existência na Terra. Quando nós conseguirmos passar a viver e a enxergar a nossa realidade como os espíritos imortais que somos, as nossas escolhas, as nossas decisões serão basadas nesta verdade, neste conceito. Quando a gente passar a pensar nas consequências, no que vai acontecer na frente, como é que eu vou depois lidar com essas situações, nós já passamos a pensar antes de nós fazermos as nossas escolhas. Quando nós pensamos melhor, nós escolhemos melhor. Quando nós escolhemos melhor, nós temos consequências melhores para a nossa existência. Mas no caso de nós continuarmos com todas essas dores, com todos esses sofrimentos que nós passamos, o Evangelho nos traz... Você tirou uma foto daqui, hein, Walter? Tinha uma foto ali, um desenho ali daquele lado. Mas tudo bem, sem problemas, eu entendo. É muita tecnologia aqui. Aqui bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque o consolo divino vem em todas as situações, em todas as circunstâncias para nós. Porque nós precisamos deste consolo ainda. Agora, é muito importante que, além do ato de consolar, que estão nas palavras do Evangelho, que estão nas palavras do Cristo, que nos ensinam e nos mostram o que acontece com a gente, também o ato de consolar não pode ficar restrito às palavras ou àquele bálsamo do acolhimento no momento da emergência. Consolar e o consolo também representam o entendimento do conteúdo que alivia e dos elementos que promovam o necessitado para o trabalho íntimo, o trabalho interno. Estes são os que asseguram de forma definitiva o consolo. Quando nós passamos a entender as realidades da nossa imortalidade. Então nós podemos receber, num momento de sofrimento, o consolo através das palavras do Evangelho, através das palavras de Jesus, mas o consolo efetivo, permanente, que não mais vai nos abandonar, é o entendimento dessas palavras e o impacto que ele tem na nossa existência, como espíritos imortais. Necessário se faz... para que nós possamos deixar o sofrimento totalmente de lado, é nós entendermos a realidade da imortalidade, das muitas existências que nós passamos, e de que tudo aquilo que nós causamos em pró ou contra alguém ou alguma situação, vai voltar a nós algum dia. Porque, conforme estava no último slide, que eu não mencionei, quem é que pode duvidar da justiça divina? Quem é que pode duvidar da sabedoria de Deus?
Não existem erros nos planos de Deus. Não, é porque a cegonha espirrou e eu caí aqui na casa errada. Caiu não, meu filho. Você pediu para estar aqui. Não, não pedi não. Pediu sim. 12 vezes. Entrou na fila 12 vezes, insistiu e tudo mais, para que tivesse naquela situação, naquelas circunstâncias, porque aquilo era aquilo que nós precisávamos naquele momento. Ainda você pediu, não, eu quero casar com tal pessoa. Falando, não, você não está preparado para isso ainda não. Espera mais 2 existências, daqui a pouco você vai poder se ajuntar com outra pessoa para que vocês possam se realinhar e assim por diante. Não existem erros nos planos de Deus. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, na nossa existência, é resultado das nossas próprias escolhas, consequências dos nossos próprios atos, aliviados pela sabedoria divina que nos dosam a capacidade que nós podemos administrar. Tenhamos isso sempre muito claro. Então, este consolo também faz parte de que nós tenhamos esse entendimento e possamos trazer esse conhecimento para dentro de nós, para que nós possamos entender isso. Porque não adianta toda vez que nós entrarmos num processo de dor e de sofrimento, nós nos esquecermos da nossa imortalidade. Quando nós passamos a aceitar as condições que nós temos, as coisas mudam para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que quando nós conhecemos a verdade, nós podemos então passar a entender e a viver o bem sofrer. Porque as dores que nós temos, os sofrimentos que passam na nossa existência, não adianta nós nos revoltarmos contra aquelas dores ou contra aqueles chamamentos, porque elas não vão trazer nenhum tipo de resultado, nem tampouco alívio. Não adianta nada nós termos um problema no fígado de tanto chocolate que a gente come na nossa vida, e tudo mais, porque o chocolate tem muita gordura. Aí a gordura ataca o fígado. Tá? Não é só bebida, não. Chocolate também dá problema. Então não adianta nada a gente ter dores eternas ou dores constantes se nós não fazermos nada e reclamarmos contra o chocolate. Agora, o chocolate não desce pela nossa garganta contra a nossa vontade. Nós colocamos para dentro. Nós ingerimos o chocolate, o álcool, o excesso de alimentos, qualquer coisa que seja que nos prejudica. Então não adianta culpar a feijoada da Marisa porque estava muito boa e eu comi demais e etc. Porque a Marisa não nos forçou a comer. Assim, indiretamente. Eu sei que quando a Marisa chega aqui e fala, olha, tem feijoada hoje, vamos ajudar, todo mundo compra porque ela é muito persuasiva. A gente entende isso. Né? Marisa é muito persuasiva, vem aqui, faz todo mundo comer a feijoada. Mas não adianta culpar a Marisa, nem a feijoada da Marisa. Porque se eu não levo a feijoada na boca, eu não vou sofrer as consequências disso. Tá dado o recado. Isso faz parte do bem sofrer. Isso faz parte do bem sofrer. Mas não adianta nada nós reclamarmos e culparmos as outras situações, a feijoada, ou seja lá o que for, porque o que nos causou isso fomos nós mesmos. Foram as consequências da nossa escolha. Ah, mas estava muito bom, estava muito gostoso. Eu sei que estava. Eu sei que estava. A feijoada devia estar vai estar excelente. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas precisa comer 4 pratos? A nossa dificuldade... Boa. Pela caridade. Então, pela caridade para com nós mesmos, nós devemos entender o conceito desse bem sofrer. E como é que esse bem sofrer pode ser feito? Primeiro, com a resignação. O que é resignação? A resignação é quase que o mesmo que a aceitação. É uma condição de estar submisso ao desejo e à vontade de outra pessoa. No caso, Deus. Assim, tá? Vamos deixar isso bem claro. Você se revoltar contra uma situação como essa, normalmente é você se revoltar contra Deus. E se revoltar contra Deus não é lá uma grande ideia.
Normalmente a gente se dá mal quando a gente se revolta contra Deus. Fazer que nem criança turrona, etc., que bate o pé, se joga no chão. Eu não quero, não sei o quê, não pedi para nascer. Aquelas coisas todas que criança marrenta faz. Não adianta fazer isso, porque Deus, na sua sabedoria infinita, no seu amor infinito, Ele sabe muitas vezes que nós precisamos passar por essas experiências para que nós possamos aprender e dar valor às oportunidades que nós temos. Então, se revoltar contra Deus no momento de dor não vai ajudar em nada, porque Deus não vai aliviar a nossa dor só por causa da nossa revolta. Deus pode aliviar a nossa dor em função da reação positiva e proativa que nós tenhamos em relação àquilo. Quando nós tomamos a decisão de dizer, bom, se isso aqui está acontecendo, eu preciso então conversar com a Marisa, que eu vou continuar comprando os 4 pratos de feijoada, mas eu vou comer só um, os outros 3 eu vou deixar para quem precisa na casa e não teve condições de comprar. Certo? Então, eu não vou mais me revoltar. Eu não vou mais me revoltar porque eu não posso mais comprar as 4 feijoadas. Eu posso continuar comprando as 4 feijoadas, mas eu vou me aproveitar só de uma. As outras 3 a gente vai dividir. E aí então eu começo a praticar os atos desinteressados de caridade, porque eu não sei nem para quem aqueles pratos de feijoada vão. Fala, olha, eu estou comprando para fulano, para ciclano, e você pode dizer que fui eu que paguei. Não vale, não conta. Na verdade, esse tipo de procedimento, assim, na boa, gente, aumenta os juros. Aumenta os juros. Por quê? Porque infla o ego. E quando infla o ego, infla os juros. É igual, na mesma proporção. Inflar o ego vai inflar os juros. E quando nós praticamos esse amor desinteressado, não existem as consequências para isso. Então, essa é a questão da resignação. O estado de resignação é compreendido como a ação de aceitar voluntariamente e pacificamente uma condição imposta por Deus, mesmo que o indivíduo resignado não concorde com essa. Nós podemos até não concordar, podemos até não entender, mas quando nós aceitamos isso, fica mais fácil de nós vivermos. Fica mais fácil de nós levarmos essas experiências adiante. E além da resignação, nós temos a resiliência, que é outro componente do estado do bem sofrer. A resignação consiste na ideia da aceitação do modo conformado. Por outro lado, a resiliência significa a ação de mudar ou de transformar algo de acordo com a vontade do indivíduo. No ramo da psicologia, por exemplo, a resiliência é interpretada como a capacidade da pessoa de lidar com seus próprios problemas, ultrapassando obstáculos e adversidades que possam surgir. Então, a aceitação nos diz o seguinte: temos uma situação que eu preciso conviver com ela. A resiliência me ensina a tirar o melhor proveito daquela situação. Com isso, nós chegamos num estágio, num ponto, em que eu posso dizer para todos nós, inclusive para mim, que muitas vezes me pego e me debato com essas situações, de que problemas não existem. Problemas não existem. Problemas são uma criação do nosso ego. Para nos defendermos, para nos justificarmos, para nos desculparmos de ações e coisas de que a gente não está muito afim de assumir. Como assim que problemas não existem? Como é que você pode dizer para mim que problema não existe? Meu carro quebrou agora, estava aqui na 95, fiquei parado na beira da estrada, etc, 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 etc. Muito bem. Seu carro quebrou. Se tem solução, você não tem um problema. Seu carro tem solução? Tem conserto? Tem. Então, qual é o problema? Não, o problema é que alguém tem que ir lá me buscar, tem que pagar o guincho, etc, 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 etc. É uma oportunidade de nós sairmos da zona de conforto.
trocar o carro. Porque dá trabalho. Tem que ir na concessionária, escolher um carro, passa 2, 3, 4 horas lá dentro, 2 horas só para negociar um preço, mais 2 horas naquilo que eles querem te vender, o seguro, a manutenção, e isso, e mais aquilo, e mais esse decalque, e mais aquele outro monte de coisa, etc, etc. Eu não tenho 4 horas para perder num final de semana, porque aqui a gente trabalha muito, etc, etc, etc. Então a gente não faz isso. Mas aí aparece uma situação como essa que vai nos tirar da zona de conforto. Então, não adianta. Agora eu preciso encarar esse desafio e eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu não tenho um problema. Eu tenho uma oportunidade de dar uma melhorada na minha vida, nas coisas que eu tenho ao meu redor, que me tomam tempo, que são desagradáveis, que são chatos, que eu não gosto de fazer, mas vai me liberar e vai me abrir tempo e oportunidades para outras coisas. Então, se você tem uma situação, se tem problema e tem solução, então não é um problema. É uma oportunidade da gente sair da nossa zona de conforto e fazer alguma coisa diferente. Agora, você pode ter um problema. Se não tem solução, não é problema. É fato. Meu carro quebrou na 95 enquanto eu estava aqui para cá. Tem conserto? Não. Ok, vende para o ferro velho. Vai ficar chorando lá na 95 com esse calor que está lá fora, infernal, aquele sol derretendo, o asfalto que está em volta do teu carro derreteu e você está lá chorando ao redor dele. Não vai fazer o carro voltar, não vai fazer as coisas acontecerem da maneira que você quer. Quanto antes nós aceitarmos e formos resignados com aquela situação, antes nós vamos conseguir sair dessa zona de sofrimento e de punição. O quanto antes nós aceitarmos, o meu carro quebrou, caput, zero, não adianta, ferro velho com aquilo. Quanto antes nós fazermos aquilo, o quanto antes nós vamos passar para a próxima situação. Isso é muito comum quando a gente perde emprego. Porque a gente perde emprego, foi mandado embora, etc, etc, etc. Assim, gente, na boa, eu nunca vi, talvez vocês sejam mais, digamos assim, iluminados e tenham visto uma situação como essa. Quantos de nós aqui já vimos alguém que perdeu o emprego ir lá brigar com o chefe dizendo você fez a coisa errada, porque não era isso, porque eu não merecia, porque fulano, porque não sei, e conseguiu o emprego de volta? Eu não conheço. Eu nunca vi alguém ter o seu emprego de volta só porque foi lá, brigou com o chefe, disse que ele tomou a decisão errada, que aquilo não estava certo, que aquilo era injusto, porque eu tinha dedicado a minha vida inteira, fiz tantas coisas, trabalhei tantas horas extras, nunca fui pago, etc, 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 e que você não deveria ter me mandado embora. Eu nunca vi isso acontecer. É duro? É. É chato? É. Dói pra caramba. É incômodo? Demais. Traz uma preocupação tremenda, principalmente para quem tem filhos, família para cuidar, etc, etc, etc. Mas se a gente passar 3 meses reclamando daquela situação, nós vamos perder 3 meses na busca de uma outra colocação. Porque não vai trazer de volta. Aquele emprego não vai voltar. E aí, nós, tolinhos que somos, que não temos a fé necessária, nem confiamos na providência divina, tem um outro trabalho ali esperando a gente no dia seguinte que a gente foi mandado embora. A gente não consegue ver aquele que é melhor porque nós estamos presos no outro que a gente tinha, que a gente gostava, que nós estávamos confortáveis, né, que a gente já conhecia as coisas que a gente fazia e assim por diante. Mas esse trabalho me foi tirado para que eu pudesse cair num outro melhor e eu não consigo ver. Por quê? Porque eu ainda estou reclamando das coisas que eu tinha no passado. Quanto antes a gente move on, o quanto antes nós vamos retomar o ritmo da nossa vida. Uma das... Eu escutei essa semana também, numa palestra que eu escutei, não me lembro exatamente quando foi, mas eu achei assim brilhante. Dizia, bem-aventurados os aflitos. Ah, tá aqui, eu botei esse no slide. Vou falar isso já já. Achei maravilhoso. Muito bem. Então, os problemas não existem. Os problemas são a criação do nosso ego. Bom, já que os problemas não existem, como é que nós podemos, então, eliminar o sofrimento da nossa vida? Alguns passos.
O primeiro é nós entendermos o que se passa com a gente hoje, as causas e a justiça das aflições. Nós abordamos isso num primeiro slide. Quando nós entendemos que tudo aquilo que passa com a gente é uma consequência das nossas existências, ou até um desígnio de Deus para alguma coisa que nós precisamos passar, nós entendemos, nossa vida nunca vai ser perfeita, porque nós estamos neste planeta num momento de aprendizado. E para que nós possamos determinar se o nosso aprendizado está sendo efetivo ou não, nós precisamos ser expostos a situações conflitantes. Ok? Estamos bem com relação a isso? Já entendemos o porquê. Já que nós entendemos o porquê, não adianta ficar reclamando. O quanto antes a gente aceitar esses desafios e trabalharmos na nossa melhora, melhor para nós. A outra situação que nós podemos mexer, e isso depende da gente, é redefinir felicidade e expectativas. Porque nós temos um quadro de felicidade perfeita, né? Aquele primeiro slide que eu mostrei, aquela foto harmoniosa, ou então aquelas propagandas de margarina na televisão. Gente, lembram aquelas? Família reunida assim de manhã, sentado, aquela mesa grande, farta, né? O pai e a mãe, como é que se fala? Vestidos, penteados, maquiados, sorrindo. Os filhos adolescentes em volta da mesa, sem o telefone na mão, rindo, felizes, etc, etc. Assim, gente, na boa, isso aí devia ser denunciado ao conselho publicitário, porque isso é propaganda enganosa. Ainda mais aqui nessa terra, nesse país, mãe e pai sentados juntos assim, já vestidos, prontos para trabalhar, para sair, rindo de manhã. Primeiro, a mulher vai vir ainda com um pente na cabeça, passando o batom, o marido arrumando a gravata, porque na correria que a gente vive, não dá para a gente sentar. Hã? E quem preparou o café? Exatamente, pior ainda, quem preparou o café? Aí, outra coisa, filhos, ainda mais adolescentes, sentados em volta da mesa, sem o telefone na mão, olhando para nós e escutando o que a gente tem para falar. Really? Really? Isso não existe. Então nós temos essa criação da felicidade, da harmonia, sempre vivendo tudo numa boa, as coisas maravilhosamente acontecendo e as nossas vidas sendo vividas, digamos assim, numa rotina constante de felicidade. Essa é a expectativa de felicidade que nós temos. Talvez nós tenhamos que redefinir essa expectativa de felicidade como alguma coisa mais próxima da nossa realidade. Sendo a felicidade podendo ser redefinida como a capacidade que eu tenho de enfrentar os meus desafios sem cair em tentações de desvirtuarmos os meus valores morais. Isso é felicidade. Nós não agregarmos débitos à nossa existência. Nós vivermos as situações que nós temos aqui hoje de forma que eu não agregue mais débitos à já minha muito pesada carga. Isso pode ser redefinido como felicidade. A outra coisa que nós podemos redefinir são as expectativas, porque muito desta felicidade que nós projetamos e esperamos e criamos estão embasadas em expectativas que nós criamos em cima de outras pessoas. Porque, vamos analisar esse quadro da propaganda de margarina na televisão. Eu estou esperando, tenho a expectativa de que meus filhos adolescentes vão chegar na mesa, sentar, desligarem os seus telefones, olharem para mim e conversarem comigo. Assim, me traga um. Não existe. Nós criamos a nossa felicidade na expectativa do comportamento que outra pessoa tem que ter para nos fazer felizes, em cima de uma expectativa que nós temos. Então, nós criamos uma expectativa em cima do outro, que o outro faça aquilo que nós queremos, que nós achamos que seja o certo para a minha felicidade. Então nós transferimos a nossa felicidade, a nossa expectativa de felicidade, na mão do outro. Aí eu não sou feliz porque o meu marido não me trouxe rosas hoje. Me trouxe margaridas, mas era rosas que eu queria. Gente, ele lembrou de você.
não é o suficiente? Não, mas eu queria rosas. Ele sabe que eu não gosto de margaridas, mas ele lembrou de você. Mas a minha expectativa era rosa. E aí, como ele não atendeu a sua expectativa, que era sua e não a dele, você está infeliz por causa dele. Quem sabe nós podemos redimensionar as nossas expectativas em cima das coisas que nós podemos controlar. E não em cima das coisas que as outras pessoas têm que fazer para que nós sejamos felizes. Todas as vezes que nós transferimos a nossa expectativa de felicidade para a mão de outrem, nós estamos na mão de outrem. Nós deixamos de controlar o nosso destino. Nós deixamos de controlar aquilo que vai me fazer feliz efetivamente. E não porque as outras pessoas não me gostem, não me querem, não me amam, não me admiram, não me respeitem, nada disso. Todos nós que habitamos neste planeta, todos os 22 bilhões de espíritos magneticamente ligados a esta Terra, de acordo com Emmanuel, 8 bilhões encarnados, 14 bilhões vivendo ao redor desse planeta. Todos nós somos absolutamente diferentes um dos outros. Porque temos experiências diferentes, vivências diferentes, conhecimentos diferentes, graus evolutivos diferentes. E nós não podemos nunca, jamais esperar que duas almas tenham exatamente a mesma expectativa, os mesmos valores, batendo em todos os aspectos. E quando nós transferimos essa expectativa de felicidade para alguém, nós estamos transferindo para alguém que a gente não sabe muito bem qual vai ser a reação e os valores daquela pessoa. E nós criamos, então, essa expectativa. Transferimos a felicidade para a mão de outros. Quem sabe nós podemos retomar o controle sobre a nossa própria felicidade e trazer para a nossa expectativa coisas que nós podemos controlar. E não que nós dependamos do outro. O que nós podemos controlar? Os nossos valores morais. Os ensinamentos que o Cristo nos deu. A verdadeira felicidade que não é deste mundo, mas dos mundos sublimes e dos mundos espirituais. E para que nós possamos retomar isso, nós temos que aprender e para que nós possamos evitar novos compromissos, nós temos que aprender a viver como Jesus. Ou, como disse Jesus enquanto estava aqui na Terra, num diálogo com Públio Lentulus: encontra-te hoje num ponto de referência para a regeneração de todo o teu destino. Está no teu querer me seguir agora ou daqui a milênios. Está no teu querer me seguir agora ou daqui a milênios. Essa é a escolha de felicidade que nós podemos fazer. Essa é a escolha que vai acabar com os nossos sofrimentos. Por quê? Porque nós ainda temos as expectativas equivocadas. No capítulo 5, no item 23 do Evangelho, Fenelon nos traz que o homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes, das dificuldades que formam o cortejo inevitável dessa vida, o homem poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, ou seja, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma. E quando nós decidimos seguir o Cristo e os seus valores, nós estamos seguindo os prazeres da alma. Encontra-te hoje num ponto de referência que pode mudar todo o teu destino. Está em teu querer seguir-me os passos hoje ou daqui a milênios. Porque não tenhamos dúvidas, na lei de progresso, é da lei
e essa é uma lei divina, que todos nós somos fadados à evolução, ao crescimento e ao progresso espiritual. E que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Quão cedo nós decidimos e façamos a escolha de seguir os caminhos e os passos de Jesus, o mais cedo nós vamos conseguir trazer as expectativas de felicidade de volta para a nossa existência. Nós podemos fazer isso agora, nós podemos fazer isso daqui a milênios. Públio Lentulus decidiu esperar alguns milênios. E depois passou por todas as vicissitudes e todas as dificuldades que ele teve. Para que a gente possa encerrar alguns aspectos vivendo como Jesus. Walter, você tirou a outra foto que tinha aqui também. Não tem problema, tranquilo, na boa. Eu acho que caiu no seu carro. Não caiu, não. Tá, olha, pega aqui, deve estar aqui dentro. Ó. Pode pegar que está aqui. Vivendo como Jesus, as regras básicas de viver como Jesus estão no próprio Novo Testamento, nas bem-aventuranças, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Essas são as características que nós podemos encontrar dentro dessas obras para que nós possamos viver como Cristo. E aqui eu não vou trazer tudo isso pronto para vocês, porque eu queria convidá-los ao estudo. Né? A doutrina espírita nós temos que estudar também, fazer o nosso próprio esforço, buscar as nossas próprias coisas. Não acreditem em tudo do que esse louco vem aqui e diz para vocês. Vão conferir as coisas que eu estou dizendo para ver se fazem sentido e assim por diante. E eu vou deixar aqui uma tarefa, uma lição de casa para vocês. Coisa simples. Uns 3 anos a gente consegue fazer tudo isso aqui. Mas é do nosso próprio interesse buscarmos o nosso entendimento a respeito de cada uma dessas coisas. Então, as bem-aventuranças, no Novo Testamento, as leis morais, no Livro dos Espíritos, e o homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, digamos assim, como um teaser, né? Como se diz hoje em dia, como um spoiler. Como um spoiler, eu vou trazer só algumas coisinhas assim. E isso foi tirado de 2 palestras do Haroldo, que ele fez agora, recentemente. Uma foi em Piracicaba, a questão de uns 2 meses atrás, e a outra em Campinas, a questão de 1 mês atrás. Então, nesse seminário Boa Nova e as Bem-aventuranças, e na palestra Nossa Relação com Deus. Ambos estão disponíveis no YouTube. Se você for no YouTube digitar essas palestras, esses títulos com o nome do Haroldo, elas vão vir para todos nós. Mas o Haroldo traz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito. E a gente sabe que ser pobre em espírito é ser humilde. Mas por quê? Porque humildes são aqueles que sabem receber. E muitas vezes nós rechaçamos coisas boas para nós porque nós não sabemos receber ajuda. O nosso orgulho não permite que a gente seja ajudado. Então, mais importante no aspecto de ser humilde é saber receber. O Cristo, no seu caminho para o Calvário, recebeu ajuda de Cirineu para que carregasse a sua cruz. Assim, gente, aquele que andava sobre as águas, que curava os leprosos, ele podia ter feito aquela cruz levitar no ombro dele, assim, tranquilo, vamos combinar, né? Vamos combinar, né? Não, ele aceitou a ajuda de alguém que veio até ele para ajudá-lo. Ele teve a humildade de se reconhecer num momento de fragilidade e aceitou a ajuda que estava sendo oferecida a ele. Por que nós não podemos? Bem-aventurados os aflitos. E o aflito, aquilo, é aquele que perdeu algo. Era isso que eu ia comentar uns 2 slides anteriores. Para que Deus possa colocar bênçãos nas nossas mãos, Ele precisa encontrar espaço nas nossas mãos. E muitas vezes algumas coisas são retiradas para que outras melhores possam ser colocadas. Como é que Deus pode colocar mais bênçãos nas mãos daqueles que já não conseguem carregar aquilo que têm?
Então, de vez em quando, a vida vem, faz um pequeno redemoinho na nossa existência, tira uma coisa aqui, manda outra coisa para lá, tira uma outra coisa e joga fora, isso aqui descarta e assim. Aí ficam alguns espaços na nossa mão. Aí, pouco a pouco, esses espaços vão sendo ocupados por coisas muito melhores, que a gente sequer tinha dado conta, porque nós estávamos olhando só para aquilo que estavam nas nossas mãos. Então, muitas vezes, as perdas que nós temos, materiais, financeiras, pessoais, morais, valores, situações, elas são uma grande bênção, porque elas vão abrir espaço para o novo. Nós não podemos colocar mais coisas em um espaço que já está sobrecarregado. Bem-aventurados os mansos, e aqui ele chama manso de pacífico e dos pacificadores. Pacífico é aquele que já apaziguou a mente, o coração e o espírito. E os pacificadores são aqueles que aplicam a sua pacificidade em situações de conflito. Isto são apenas alguns exemplos de como é que nós podemos trazer a felicidade de volta nas nossas mãos. Como é que nós podemos deixar com que o sofrimento faça parte da nossa existência. Primeiro, não encarando mais as dores como um sofrimento constante, e sim como um chamamento divino. Segundo, não mais causando débitos para que nós possamos acumular ainda mais dificuldades nas nossas existências futuras. Quando nós trazemos esses aspectos do viver como Jesus para a nossa vida, nós retomamos o controle da nossa felicidade. Porque mesmo que os desafios continuem aparecendo, e eles vão continuar aparecendo, até que nós atinjamos a perfeição moral que o Pai espera de nós, mesmo durante esses desafios, nós entenderemos as razões dos desafios e nós saberemos vivê-los a ponto de tirar o melhor proveito dessas situações. Porque é deste aprendizado que nós construiremos a base da nossa evolução definitiva. Não nos esqueçamos que num mundo de regeneração, o mundo ainda não é perfeito. As vicissitudes e as dificuldades da matéria ainda farão parte da nossa existência. A grande diferença são os valores morais que vão estar envolvidos, a capacidade de ajuda e de amparo que nós podemos receber de outras pessoas que estão ao nosso lado. Mas as dificuldades vão existir. Mas é muito melhor e muito mais confortável nós passarmos por desafios ao lado de pessoas que nos entendem, nos amam e nos auxiliam. Ao invés de passar por dificuldades em situações de conflito, de dor, de revolta. Para que nós possamos fazer parte desse mundo de regeneração e completarmos os caminhos que precisamos para a nossa evolução espiritual, nós temos que fazer jus a este caminho. Nós temos que fazer jus a este mundo. O que nós estamos fazendo hoje para merecermos estarmos presentes nos mundos de regeneração? E a resposta está nos passos de Jesus. Se eu o seguir, sem dúvida eu terei direito a participar desse banquete de luz, que ele continua nos convidando há mais de 2000 anos, que ele continua nos jogando as pérolas do seu ensinamento a todos os instantes. Depende apenas de que nós possamos dar ouvidos a esse chamamento e decidamos seguir aquele que por muito mais é feito por todos nós nessa existência. E que ele, que nunca nos abandonou, que nunca nos deixou para trás, a nenhum de nós, possa nos abençoar no dia de hoje e por todos os outros da nossa caminhada. Muita paz.